Fala, Guilherme. Tá no mudo. Então tá bom. Vamos lá então. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Five Talks, número 10, né? Grande felicidade aí no 10º episódio, dessa vez falando de um tema muito importante, que é pouco explorado, né? Pouco explorado, não tem muita clareza, né? É, a gente vai falar sobre as mulheres no mundo corporativo, né? Como elas navegam nesse ambiente, no ambiente empresarial, como equilibram sua fé, né? Quais são as dificuldades, e principalmente quais são o posicionamento dos cristãos e das cristãs, né? Então, para isso, né, o Everton Starling irá ser host assim comigo, né? E chamamos a Nayara Dutra, né, que vai nos ajudar nessa análise aí. Então, seja bem-vinda, Nayara, a palavra é sua, você pode se apresentar. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, né? Antes de me apresentar, eu queria dizer que estou muito feliz e honrada, e hoje, principalmente por ter a presença do meu pai aí. Eu não sabia, foi de surpresa, mas eu estou muito feliz e fico até emocionada porque é, poder, né, falar sobre um assunto que hoje no mundo é tão atual e tão importante, com a presença de alguém tão importante na minha vida, é algo muito especial. Então, gostaria de agradecer, honrar a vida dele e a do meu esposo também, que me fez essa surpresa, né, o Igor. Então, muito obrigada. E também dizer que se eu pude chegar até aqui, né, no mundo corporativo, foi graças ao trabalho dele, da minha mãe em conjunto, que sempre me direcionaram, sempre me ensinaram, sempre me possibilitaram, né, o estudo. Então, tudo isso é graças a eles, né, e honrar também, né, a vida deles, tá? Queria agradecer muito. Eu sou a Muito bom. Nayara, obrigada. Eu sou a Nayara, eu tenho 35 anos. Hoje eu já trabalho há 8 anos, tá, no mercado financeiro, mais especificamente bancos. Eu trabalhei 3 anos em um banco grande, né, do mercado, como gerente de empresas. E hoje estou há 5 anos em outro banco digital, grande também, um dos maiores do mercado, como supervisora de vendas, com foco em máquina de cartão, adquirência, né? Hoje, adquirência é isso, é sobre máquina de cartão, produtos, conta jurídica, né? E toda essa trajetória me trouxe uma experiência, né? E eu falo que é uma experiência mesmo, porque foi no dia a dia que a gente foi aprendendo a juntar. E junto com esses 8 anos, eu também cresci como cristã. Eu já comecei como cristã, mas um tempo fiquei afastada. E estando nesse mercado, e dentro disso eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu tive, né, um encontro com meu esposo, a gente casou. Então, junto com a minha vida, eu fui evoluindo também no meu trabalho. E isso me trouxe experiências, né, com Deus, né, no dia a dia, que me fizeram, né, crescer também, tanto pessoal como profissionalmente. Muito bom. Eu trabalhei muito tempo no mercado de capitais também, bancos, corretoras, enfim, conheço bem esse mercado e sei, né, das dificuldades aí das mulheres nesse ambiente, né, um ambiente de status, um ambiente muito competitivo, principalmente na área comercial. Então, se você puder falar um pouquinho, né, sobre o que é a presença feminina no mundo corporativo hoje, né, e se comparado a antigamente também, né, 10, 20, 30 anos, se mudou alguma coisa. Então, Rodrigo, pela minha experiência hoje, o papel, né, e como é a mulher no mercado financeiro, já evoluiu muito. Igual você falou, há 10 anos atrás, era muito mais difícil, tinha muito mais preconceito, a mulher ela precisava se provar muito mais para estar no mercado desse do que hoje, o que significa que isso não acabou, não foi abonado totalmente no mundo de hoje também. Igual você falou, um mundo muito competitivo, e é um mundo, assim, que eu acho que em todas as profissões, mas principalmente nessas, onde a gente tem que se provar, onde a gente tem que bater meta, a gente também precisa viver muito, às vezes, de aparência, de
talvez uma coisa que é uma casca que é por fora e nem sempre é por dentro, e aí você chega no mercado de trabalho, principalmente eu, 35 anos, eu comecei 8 anos atrás, eu comecei com 26 anos, né? 27 anos. E aí eu cheguei nova, eu sempre tive cara de nova e no início inexperiente, mas mesmo quando eu tinha experiência, eu tinha que me provar o tempo inteiro, porque eu era nova, tinha cara de nova, mulher, não com tanta experiência, então para eu poder estar no cargo que eu estava, eu peguei cargos assim, né, de gerência, liderança, então eu tinha que me provar. E aí eu já passei situações que eu precisava provar para a pessoa que eu não estava ali à toa, que eu estudei para estar ali, que eu tinha um porquê de estar ali. E eu sei que os homens muitas vezes não precisam se provar nos cargos que estão, e as mulheres precisam, elas passam por isso hoje, né? E aí, para mim, o maior desafio como cristã, né, no momento assim, foi entender o meu papel de mulher, exercer Provérbios 31 num mercado tão competitivo e tão masculino, porque hoje melhorou muito, hoje eu vejo muito mais mulheres, eu fico tão feliz quando eu tenho várias pares mulheres, né, ou quando eu posso desenvolver uma mulher para assumir o mesmo cargo que eu estou hoje, mas há 8 anos atrás, quando eu iniciei, não era assim. E como exercer um papel de mulher cristã que mostra que a submissão, né, andar do lado de quem você está, né, é importante, mas exercendo uma liderança, né, em cima disso, mostrando que você é capaz, mostrando que você não está ali à toa. Então, é um baita desafio e há muito preconceito, ainda há. Melhorou, mas ainda há. Sim, eu particularmente tive muitas chefes mulheres, né? E sei da dificuldade, né? Dessa questão de se provar a todo momento, né? Mas como você percebe a diferença entre a mulher que é cristã e não cristã nesse ambiente? O posicionamento da mulher, como é que você vê isso hoje? Eu vejo em questão de princípios, tá? Eu consigo diferenciar nisso. Eu vejo que geralmente a mulher cristã que realmente vive, né, o cristianismo, ela segue alguns princípios que você vê que outros não seguem. Então, realmente é o posicionamento. Então, quando somos cristãs, né, estamos no mundo corporativo, tem coisas que para alguns não tem nada a ver, mas para a gente tem. Então, esse posicionamento a gente consegue entender. Realmente pelo exemplo, né? Mostrando em atitudes que realmente tem ali algo diferente na sua vida, que algo diferente te rege, que não é sobre quanto você pode ganhar, né? Porque o mundo, assim, quanto mais, melhor. E no mundo cristão é quem divide soma, né? Então você consegue ver um coração mais quebrantado, é uma pessoa que ajuda mais, é uma pessoa que você consegue, né, muitas vezes conseguir pedir uma ajuda, pelo menos na teoria deveria ser assim. Na prática nem sempre a gente encontra dessa forma, mas a pessoa que verdadeiramente vive o evangelho, você consegue discernir dessa forma. Perfeito. Você vê alguma dificuldade a mais pelo fato de ser mulher, né? Porque o cristão, não importa se é homem ou mulher, tem, né, o serviço como base, né? Jesus Cristo, o exemplo de liderança de Jesus Cristo, que é servir. Mas como mulher, você vê alguma dificuldade a mais? Por exemplo, não só a questão de se provar, mas assédio ou outra coisa nesse sentido. Então, vejo sim, e eu, quando saí, né, desse primeiro banco e fui para outro, né, como líder, né, como supervisora, foi uma das coisas que eu sofri, porque me perguntaram, mas você era gerente nesse banco? O que que você precisou fazer? Lá você fez o famoso teste do sofá? Então, a gente sofre sim esse tipo de assédio, né? Que não é só a questão do se provar, mas é a questão de, tipo assim, para você estar aqui, alguma coisa você fez e não foi boa, entendeu? Então, tem esse tipo de assédio de cliente, muitas vezes, né, você tem que se posicionar de forma firme para não transparecer algo que não é a realidade, porque aquele contraponto em tratar bem o cliente, né, e saber que você está oferecendo um produto e você precisa vender, sobre também a questão de não dar abertura e confiança e liberdade para que aquilo não se torne algo na cabeça, né, do seu cliente
que não é uma realidade, entendeu? E também nós temos, né? Eu já trabalhei também em banco como menor aprendiz, fiz estágio em banco, é, e já tive que passar por situações de chefes, né? Que deram algumas investidas e ter que sair, situações que eu acho que a gente não deveria passar, e o fato de ser mulher contribui para isso. É mais difícil você ver um homem passando por essa situação, né? É realmente complicado. E você vê uma diferença clara nesse sentido, né, de preconceito, de assédio moral, né? Enfim, de outros tipos de questões aí que as mulheres enfrentam, no posicionamento da mulher que não é cristã. Há diferenças, né? Porque a mulher que ela é cristã, ela vai sofrer isso e ela vai saber se posicionar da forma correta. A que não é, pode cair nisso, né? O que é uma grande armadilha do inimigo. Então, há diferença, sim. Perfeito. Everton, tem alguma pergunta? Excelente dia, FIAS. Ô, Nayara, obrigado aí por ter aceitado aí esse convite, né, por estar participando aqui conosco. Obrigado pelo seu tempo. E bom saber que seu pai está aí prestigiando a filha, muito bom. Ô, Nayara, assim, você já teve momentos que você de usar é, a sua fé, o seu conhecimento, a sua sabedoria espiritual, né? No momento naquele momento, naquele local corporativo, e você conseguiu ali ter uma palavra de sabedoria e que você conseguiu, assim, né, pela experiência que você tem hoje, o amadurecimento que você tem hoje como não só como uma profissional, né? Nós estamos falando aqui de uma profissional no segmento no segmento de mercado de capitais, mas no momento corporativo ali, é, sem extrapolar, vamos dizer assim, naquele ambiente, né? Você conseguiu ajudar pessoas ou alguma pessoa com o conhecimento espiritual que você tem hoje? Sim, Everton, já aconteceu, né? Em especial, assim, algumas vezes, mas em especial o que vem na minha mente foi uma situação difícil, né? Que eu passei com uma amiga, e aí em atitudes que eu não concordava, então, e que feria diretamente a minha conduta cristã, né? E era uma amiga muito querida. Então, eu tive que me posicionar em cima daquilo de que não concordava. Só que a partir dali, eu sofri algumas represárias de liderança. E aí, nessas represárias, a gente sabe, nós somos humanos, a nossa luta, né, carne e espírito. Com essa represária, tive sentimentos de injustiça, de que não era legal o que estava acontecendo, e eu tive vontade de revidar, de gritar, de falar, não está certo, não vou aceitar. Só que nesse momento, eu lembrava de tudo aquilo que o Senhor me ensinava na palavra dele. E na palavra dele fala que a gente tem que submeter os nossos líderes para que a gente vá bem. A palavra dele fala que aquele que cava a cova para o seu irmão, ele cai nessa cova. Então, eu fui entendendo que, como cristã, eu tinha que posicionar de forma a ficar calada, de forma a entender que se aquele líder, ele era meu líder, ele foi submetido por Deus, e eu tinha que respeitar aquela liderança. Que por mais que eu não concordasse com as atitudes dele, se ele ainda era meu líder, eu tinha que respeitá-lo. Então, ao invés de gritar e esbravejar que era o que eu queria, eu me calei, eu respeitei, eu não fazia nada que feria a minha conduta cristã, que feria aquilo que eu acreditava. Eu não desagradava o coração do meu Deus, mas eu, em obediência ao meu Deus, me calei, e muitas vezes sofri injustiça e fui, né, apontada e sofri represária em obediência a Deus. E ali eu vi Deus transformando tudo, transformando não só o ambiente, não só a situação, mas a minha amiga também. Então, eu vi como que quando a gente obedece, né, princípios e a palavra de Deus, ensinamentos de Deus, como é Ele que age, né? Então, além de eu conseguir ter essa postura cristã, e foi graças a Ele, porque de nós nada é bom, né, gente? Mas quando a gente obedece a palavra de Deus, e a gente se coloca aí nessa posição, mesmo quando é difícil, né? Mesmo quando dói, o Senhor vai mudando todas as coisas.
E ali eu pude ver a transformação da minha amiga, ali eu pude alcançar a vida de outras pessoas tendo essa atitude, e ali eu vi pessoas, né, vindo pegar conselhos, eu pude falar da palavra de Deus para pessoas que eu achei que eu nunca poderia falar. Essa situação mudou muito o ambiente de onde eu trabalhava na época, e foi com dor, porque é difícil quando a gente é apontado, quando alguém nos julga, quando a gente é injustiçado, ficar calado, né? Mas quando a gente faz isso obediência a Deus, Deus transforma toda a situação. Ó, muito bom. Nayara, o que que você já teve assim preconceito de pessoas já fizeram piadinhas com você por você ser uma cristã no Sempre, meio do trabalho? só Sempre. todo dia. E como você lidar com isso assim? Então, eu acho que a gente tem que levar as coisas de forma leve, sabe, Everton? Nunca ferindo, né, aquilo que a gente acredita, mas continuando se posicionando, porque as mesmas pessoas que fazem piadinha, mas em tom de brincadeira, são as que, quando precisa de algo, pedem conselho, e quando quer uma oração, pede oração. E aí eu sou muito feliz porque Deus nos agraciou de poder abrir uma célula aqui em casa, e que são as pessoas que vêm na célula. Então, assim, eu vejo até como uma oportunidade, porque eu falo assim, vai ser essa pessoa aí que eu vou alcançar agora. Então, quando faço piadinha, eu sou leve, eu brinco, falo assim, amém, irmão, eu amém. Então, a gente brinca, mas eu até gosto, porque eu vejo a oportunidade. E quanto que você já viu, né, nesses últimos tempos assim de trabalho, né, na sua carreira profissional, o quanto que você viu, qual que o seu, aliás, qual que foi o seu, quanto que você viu um grande favor de Deus na sua vida profissional? Foi quando eu tive um líder, e esse foi outro, nem foi esse que eu contei agora, que ele tinha atitudes totalmente contra, mas aí eu nem falo de atitudes de caráter, não, eu falo de fraude e tudo mais. Eu passei por essa situação de um líder que fazia muita coisa errada. E ali, naquele momento, o Senhor também me ensinou grandemente sobre princípios, que foi até o que eu falei no início aqui. Eu não fazia o que ele fazia, mas eu me calei nesse momento de não eu me posicionar, Nayara, a não fazer, porque uma coisa é quando a pessoa faz algo que é ruim para ela e eu não concordo, mas aí eu vou e ela é injusta comigo, eu grito na cara dela aquilo. Outra coisa é quando ela vai contra os princípios que eu acredito, contra os princípios cristãos, e eu não me posiciono de forma tudo bem, você pode fazer, mas eu não vou fazer. E ali eu não fazia, mas eu me calava. E aí, gente, há tempo certo debaixo do céu para todas as coisas. Há tempo de calar e há tempo de falar, né? E falar, às vezes, não é gritar. Às vezes é se posicionar e falar, não, tudo bem, você vai fazer ou não. E ali eu não soube fazer isso. E Deus me ensinou demais em cima daquilo. Porque ele tirou esse líder, né? E a partir dali, ele foi me colocando em situações de eu ter que falar o que realmente aconteceu, de, Naira, você não fez, mas por que você não falou nada? E Deus me questionar, por que você não falou nada? E ali eu fui vendo, aí Deus foi trabalhando ali em mim validação que eu nem acreditava que eu tinha, e a validação gritava em mim que era querer ser aceita. Então, a partir dali, Deus foi trabalhando coisas em mim, no meu interior, que me ensinou que cristão se posiciona como cristão. Então, a gente segue a palavra fala para a gente honrar nossos líderes, mas a palavra também fala que tem princípios que a gente não quebra. E no mundo corporativo, acho que o Rodrigo vai saber muito o que a gente está falando, a gente ter essa linha tênue entre não quebrar princípio, mas e viver a palavra dentro do mundo corporativo é muito difícil. E ali Deus me ensinou muito sobre isso. Então, hoje eu consigo honrar o líder, mas me posicionar quando ele está quebrando um princípio cristão. E nessa época eu não conseguia. Então, Deus me ensinou muito. E ele me livrou em todas as situações, tá? Porque o Senhor é um Deus de amor. Ele nos corrige, mas ele nos livra, ele cuida. Só que ali ele me ensinou muito. Ele me quebrou, ele me colocou no pó, mas ele me ensinou. Então, hoje eu consigo ter esse tipo de posicionamento que eu não conseguia ter na época. Uau. Eu, pode falar. Hoje, assim, hoje, né, nós estamos com quase 40 pessoas aqui, fora as pessoas que irão, né, ouvir esse Five Talks. E o seu tema, né, Nayara, é mulheres cristãs no mundo corporativo. E aqui, provavelmente, tem muitos profissionais que trabalham, né, mulheres e homens que trabalham em alguma empresa
ou já trabalhou, ou irá trabalhar. E nós também declaramos aqui, né, em nome de Jesus, que se tiver alguém aqui que está desempregado, que alguém que está buscando oportunidade, que o Senhor irá prover a partir de agora, que os céus vão abrir sobre a vida de vocês e vocês vão ter uma oportunidade, assim como nós tivemos ontem, né, não sei se todos estão sabendo, tivemos um milagre aqui ontem de um casal de FAs, né, pessoa que casada, e a esposa, o telefone dela tocou e ela conseguiu uma vaga de trabalho e ela nem esperava por isso. E não é só uma vaga de trabalho, um bom trabalho. Mas por quê? Uma pessoa que se posicionou. Eu não vou falar o nome porque às vezes ela não comentou ainda. Então eu não quero estragar a surpresa. Mas essa pessoa recebeu um trabalho público, inclusive, e está muito feliz. Enquanto compartilhou comigo, eu mandei uma mensagem para ela. E aí, no final da tarde, ela mandou até a foto do contrato de trabalho já assinado. Então, Deus faz milagres, e se Deus fez milagre em uma FA aqui, Ele vai fazer na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Mas, Nayara, o seu tema foi esse, né? Que você escolheu aqui. Eu vou até ler aqui de novo aqui. Mulheres cristãs no mundo corporativo. E a minha pergunta é, com tudo que você falou aqui, você, para as pessoas que estão ouvindo aqui, irão ouvir, compensa falar a verdade? Compensa ter um posicionamento cristão dentro de um mundo corporativo? Eu já ia falar no mundo, na igreja, né? Mas na igreja é fácil você ter uma postura de cristão ali, né? Que tem pessoas te observando ali. E você tem ali a ambiência que te ajuda a evitar um erro, vamos supor assim. Mas no mundo corporativo, de tantas situações que você viveu aí, de preconceito, de perseguição, vale a pena ser a Nayara que você foi, no sentido de postura, de posicionamento ali, de não contribuir, não aceitar situações errôneas ali, talvez até fraudes, né? Vale a pena isso? Por que a pergunta? Porque a maioria das pessoas que estão aqui irão ouvir se calam diante de situações erradas, né? Haja vista o nosso país, né? Quantas pessoas que estão ali trabalhando em órgãos públicos, trabalham com políticos, com ministros, vê coisas erradas e não se posiciona, com medo de perder o ganha-pão dele. Então, a pergunta que eu faço para você, talvez me estendi aqui, me desculpa, mas vale a pena se posicionar como uma cristã, como falar a verdade, ou se posicionar diante talvez de uma oferta que você teve ali e você falar não? Vale a pena, Everton, totalmente. Vale a pena, primeiro, porque a palavra é clara quanto a isso, né? Quem cumpre princípio vive promessa. Então, se a gente quer viver a promessa do Senhor, a gente tem que viver em cima dos princípios, obediência. E vale a pena também porque hoje eu entendo isso, tá? Eu vou te falar que na época que eu fui obediente, eu não entendi. A partir dali eu entendi que quando a gente não tem que agradar homens, a gente tem que agradar a Deus. E quando a gente agrada a Deus, ele trabalha em nós e através de nós vidas são alcançadas. Então, hoje, para mim, isso faz todo sentido, sabe? Ali no meu trabalho, poder ver amigos perto, né, pessoas especiais para mim, se rendendo ao Senhor por causa de um posicionamento meu, faz toda a diferença. Então, hoje eu entendo que obedecer a Deus é não pelo que você pode receber ou não pelo que o Senhor pode te dar financeiramente, mas realmente porque obedecer a Deus é obedecer ao Deus que eu amo, sabe? É ser sincera. Então, vale a pena por isso que eu vou estar agradando a Deus. E quando eu agrado a Deus, Ele trabalha em mim, através de mim, eu consigo cumprir o evangelho dele, que é alcançar vidas. Porque aí não vai ser de tanto falar, não vai ser de ficar falando do evangelho, Jesus manda fazer você fazer isso, para de fazer aquilo. Mas é pelo exemplo, é mostrando. Porque quando alguém chega e te oferece assim, há uma conta de tantos milhões para você fazer algo errado e você fala não, para o mundo isso é loucura. Fala assim, que menina louca, o que essa menina está arrumando? Mas aí vai ver que tem algo diferente na minha vida e quer experimentar daquilo. E pergunta, mas por quê? Deixa eu ir lá ver o que essa menina tem de diferente. E aí começa a aproximar e começa a ver e quer experimentar daquilo, porque Jesus apresentado da forma certa, ele é irresistível. Mas aí, será que a gente está se posicionando da forma certa?
Então, o posicionamento da forma certa, ele possibilita que a gente consiga alcançar a vida de outras pessoas. Não é a gente que convence, é o Espírito Santo, mas a missão de pregar o evangelho, ela é nossa. E como que a gente tem pregado esse evangelho? Então, esse posicionamento, essa obediência, agradar o coração de Deus, hoje o que mais traz de recompensa para mim é isso, é poder ver vidas transformadas, sabe? Através desse posicionamento dentro do mercado de trabalho, que é tão difícil, que é tão corrompido, que tem tanta coisa errada, entendeu? Eu, particularmente, saí de uma instituição por conta disso, né? Falaram para falsificar a assinatura de um cliente, né? Para a pessoa bater meta. E sobre isso, me fala, é, você como líder, vamos falar de liderança da mulher, como você lida com situações em que o seu liderado ele está desesperado para bater uma meta, para poder entregar um resultado, né? E às vezes faz algo que não se deve. E também eu acho que você deve participar do processo de seleção desse candidato ou dos, né, dos novos candidatos. Quais são os critérios que você avalia aí, né, para que essas pessoas possam trabalhar com você? Ô, Rodrigo, hoje eu tenho aprendido muito com isso, porque realmente, quando a gente entende o nosso papel, se torna muito delicado, porque eu, pela minha personalidade, eu aprendi a ser uma chefe flexível, mas aí aprender entre o ser boazinha e o ser boa é diferente, porque nós temos que ser bons, sim. Mas eu tenho, ultimamente, visto muito o podcast, estudado sobre a liderança de Jesus, porque às vezes a gente confunde que, para eu ser cristã e líder, eu tenho que ser boazinha, e não é isso. Porque Jesus, ele exortava quando precisava exortar, quando ele exercia liderança, ele era bom e amoroso quando precisava ser, ele sabia ver o futuro, que é uma coisa muito importante, que é muito difícil como líder ser, conseguir enxergar um pouco mais na frente. Então, eu tenho aprendido muito sobre isso. E hoje, o que eu mais prezo no liderado meu, não é o quanto ele consegue entregar de meta, porque eu acho que números a gente ensina e a gente constrói junto. Às vezes, você pega na mão da pessoa e fala, vem cá que eu vou te ensinar, vamos junto. Agora, caráter, postura, é muito difícil de ensinar. A gente pode dar exemplo, mas a pessoa ela vai aprender se ela quiser ou não. Então, hoje, eu deixo muito claro para os meus liderados de, olha, eu posso ser mandada embora amanhã porque eu não entreguei resultado, mas nunca porque eu fiz algo errado. E eu quero que vocês ajam da mesma forma. Então, hoje, eu, às vezes, mantenho muito tempo um executivo que não está entregando meta, mas porque eu vejo que ele tem caráter e quer aprender. E daqui a um tempo ele se desenvolve, mas aquele que mente, aquele que quer dar um jeitinho, eu não tenho tolerância nenhuma. E eu deixo isso claro para o restante. Por quê? Porque hoje, para mim, o dinheiro faz parte, é importante para eu pagar minhas contas. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu não trabalho pelo dinheiro também, é claro que é. Mas hoje não é o principal para mim. Hoje, de fato, se amanhã eu for mandada embora porque eu não bati meta, minha consciência estará tranquila. Mas se eu for mandada embora porque eu aceitei algo errado de um liderado, a minha consciência não vai estar tranquila como cristã, sabe? Eu vou estar ferindo algo que eu prego todos os dias. Então não faz sentido, eu vou estar sendo hipócrita. Então eu sou muito inflexível quanto a isso. Então hoje quando eu vou contratar, eu faço perguntas e eu procuro saber mais sobre o caráter da pessoa do que sobre ela se ela sabe conduzir ou se ela sabe bater meta, se ela sabe vender, porque isso são coisas que a gente aprende. Agora caráter é mais difícil. Ótimo, perfeito. A Tayane Ferreira, ela pergunta como foi para você atrair pessoas do seu time para o reino de Deus. Então, como foi para mim, né? No quesito de coração, eu fiquei com meu coração muito alegre, né? Mas a forma que eu fiz isso foi de uma forma realmente leve. É, eu e o Igor, né, meu esposo, a gente leva isso como lema aqui na nossa casa. Toda vez que a gente vai construir um quadro do sonho que a gente constrói todo início do ano, é em nós e através de nós. Por quê? Porque eu acredito que para pregar o evangelho, a verdadeira forma é deixando Deus trabalhar em nós primeiro. E a forma que eu fiz isso no meu trabalho foi assim, é pelo exemplo.
Então, assim, é igual você falou, o Everton perguntou, né? Quando alguém brinca, eu brinco também, eu entro na brincadeira desde que aquilo não fira, né? O que eu acredito, eu não fico com raiva, mas é a minha oportunidade, entendeu? De mostrar Jesus. Quando eu vejo que tem alguém tá precisando de ajuda, eu vou lá e eu posso ajudar, eu ajudo. Muitas vezes a gente sofre injustiças, então ali eu tento ter a melhor postura possível. A gente acerta o tempo inteiro? É claro que não. Eu mesmo já falei aqui, o Senhor me ensinou muito na hora que eu não tive a melhor postura. Mas dentro do meu trabalho, a forma que eu fiz isso foi de trazer o exemplo mesmo, não de ficar falando. Quando eu falo, é porque ali eu tive uma abertura através do exemplo para falar. Mas o exemplo, eu acho que ele é a melhor forma de apresentar Jesus para as pessoas, sabe? Principalmente dentro do ambiente de trabalho, porque senão você se torna aquela pessoa chata, aquela pessoa que ninguém quer ficar perto, aquela pessoa que, ai, nossa, Nayara, pelo amor de Deus, religiosa, não pode falar nada perto dela, que ela é chata, que ela é isso, não. Então, é de forma leve e pelo exemplo. Então, foi a forma que eu Excelente. encontrei. Muito bem. O Igor, seu marido, pergunta qual a diferença do comportamento da Nayara, da conduta, né, dos dias de hoje e de 8 anos atrás. Nossa, outro ser humano. Totalmente diferente. Igual eu falei no início, né? Eu já conhecia Jesus, já tinha convertido e até batizado, mas eu me afastei completamente. Então, quando eu entrei nessa outra instituição, então, o Senhor me colocou um líder assim abençoado e abençoado mesmo na minha vida, que eu aprendi muito com ele, porque eu tinha muita necessidade de validação, eu reclamava o tempo inteiro, eu não assumia responsabilidade. Então, assim, coitado, ele teve muito problema. Eu falo que se eu fosse eu naquela época, com um liderado assim hoje, eu ia falar, meu Deus do céu, para que eu contratei essa menina? Que confusão que eu arrumei para minha cabeça. Mas Deus vai colocando pessoas certas no nosso caminho, ele me ensinou muito. Ele foi muito sincero comigo e firme, mas ao mesmo tempo um firme de uma forma que ele queria me ensinar, ele queria que eu me desenvolvesse, ele queria que eu crescesse. Então, foi muito importante para mim e isso foi moldando o meu caráter também profissional, né? E aí foi me aproximando. E Deus foi trazendo situações dentro do meu casamento também, que eu e o Igor a gente já contou aqui para vocês, né, em alguns momentos, que foi me aproximando de Deus. E quanto mais próximo de Deus eu estava, mais meu ambiente de trabalho mudava. Porque não tem como, gente, a gente separar. Ilusão nossa achar que a gente vai ser uma pessoa no espiritual e outra no profissional. É claro que a gente adota posturas, né, em situações, porque isso é necessário, mas o caráter, se você transforma seu caráter espiritualmente, interiormente, você deixa Deus trabalhar, o seu caráter no mundo profissional também vai mudar. Então, é completamente diferente. A Nayara de 8 anos atrás, se fosse eu liderar ela hoje, eu não sei se eu teria tanta paciência que o meu líder na época teve, sabe? Então, para a glória de Deus, é totalmente diferente. É isso aí. O Álvaro pergunta aqui no meio comercial, né? Qual o limite para usar a palavra de Deus, né? Seja com os pares, né? Eu posso contar que um amigo lançou uma semente de Jesus na minha vida e 8 anos depois ela germinou, né? Então, você está lá no ambiente corporativo, você, né, tem que falar sobre negócios, mercado de capitais, né? Questão corporate, é, mas aí também vem aquela vontade de falar de Jesus. Como é que é isso? Então, como que eu faço isso? Hoje, por exemplo, né, a gente tem que ter um cuidado, né, Rodrigo? E a gente sabe disso, de não exercer uma liderança onde eu sou cristã e todo mundo tem que ser cristão. Não é dessa forma, não é isso, né? Mas hoje eu tenho eu falo assim, algumas, é, não é regras, mas algumas rotinas com os meus liderados que vai de acordo com aquilo que eu acredito, mas eu deixo eles muito livres para fazer ou não. E eu sempre reforço isso. Então, igual o Álvaro perguntou, qual que é o limite? O limite é aquele que Deus coloca de estratégia no seu coração. Então, hoje eu não me limito a, por exemplo, o que a pessoa vai pensar ou se o meu chefe vai gostar ou não. Eu me limito àquilo que o Senhor coloca de estratégia no meu coração.
Então, hoje, toda semana, na segunda-feira, quando eu faço a minha reunião matinal, eu faço uma oração no final da minha reunião. E eu abençoo a vida dos meninos, eu declaro sobre a vida deles. E aí, eu sempre falo, gente, isso é o que eu acredito, mas fiquem livres, tá? Para receber ou não. E vocês me dão licença para fazer essa oração. E aí eu faço essa oração, declaro sobre a vida deles, abençoo a vida deles, a vida dos clientes, peço ao Senhor para cuidar deles, da família deles. Então eu vou falando coisas que hoje, se eu esquecer de fazer essa oração, eles me cobram. Nayara, e a oração? Porque às vezes a gente está tão corrido na segunda-feira, ainda mais segunda, que parece que começa tudo de novo, e aí a gente tem que. Aí eles falam, e a oração? É verdade, vamos fazer oração. Então, são essas estratégias que Deus dá, que eu acho que é o limite, assim. Qual que é o limite? É a estratégia que Deus me dá. Se Deus falar assim, faz isso, eu vou fazer. Independente se a empresa vai gostar ou não, se meu líder vai gostar ou não. Eu não me limito a isso hoje. Hoje, não. Mas o que é para o meu limite é a estratégia que Deus me dá. Excelente. Você criou uma cultura interna no seu time, né? Então, parabéns. Isso é importante, a gente trabalhar na nossa esfera, né? Seja familiar, profissional. Então, muito bem. Duas perguntas, aí eu já libero para todo mundo fazer as perguntas, tá? Primeira, o que você poderia dizer para as mulheres hoje que estão passando por situações, né, delicadas, né, no sentido de porque nasceu mulher, né, e precisa se posicionar de alguma forma. Qual é o conselho que você pode deixar? E a segunda pergunta é, como é que você concilia, né, esse trabalho, né, louco dentro do mercado de capitais com a questão familiar, a questão pessoal? O conselho que eu posso dar é sempre vai para a palavra. Sempre vai para a palavra. Todas as vezes que eu tive situações que eu falava assim, desesperadoras, que eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Que aquilo ali me angustiava, ou que me deixava em momentos mesmo de desespero, que a gente sabe que a gente vive, né? E principalmente no mercado tão competitivo, onde a gente tem que se provar o tempo inteiro, eu ia para a palavra. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 12:2, que fala sobre a renovação da mente, né, em Cristo Jesus. E onde a gente renova a mente em Cristo é na palavra, porque ele está a mente, o coração, os pensamentos de Deus. E para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, nos momentos mais difíceis, gente, a gente vai para a palavra, a gente coloca o joelho no chão, ora, pede a Deus para dar discernimento, e aí vai para a palavra. Porque na palavra tem as respostas. Porque quando eu sofri injustiça, foi um versículo que me fez permanecer. Quando eu estava ali, eu me calei diante do momento que eu tinha que falar, foi um versículo da palavra que me fez permanecer, que me fez ter a atitude certa. Quando a gente lê Provérbios, todos os dias a gente lê Provérbios, um versículo, né, um capítulo de Provérbios. Quanto ensinamento tem em Provérbios? Provérbios nos ensina a ficar calados quando precisa ficar calado. Provérbios nos ensina a não reagir à injustiça, porque quem cava a cova para o seu irmão vai cair na própria cova. No Provérbios 31, nos ensina a ser mulheres segundo, né, aquilo que a palavra quer que nós sejamos. Então, todas as vezes eu lembro de um versículo. Então, o que eu posso dizer de conselho é vai para a palavra. E a segunda pergunta foi, perdão. Você tem uma coisa Sobre conciliar o ambiente profissional, familiar, pessoal, né? Então, eu vou ser sincera. Esse trabalho, ele consome, e às vezes a gente peca nisso, tá? De se estender e exagerar no trabalho, principalmente na posição de liderança. Porque você tem vidas, né? Responsabilidade de vidas abaixo de você. Mas uma coisa que me pega muito quando eu vejo que eu estou excedendo, eu lembro, às vezes, sempre de uma dinâmica que eu ouvi uma vez de um professor de universidade, que ele fala assim, a gente tem que saber conciliar. E aí ele pega, eu acho que todo mundo já deve ter visto isso, um pote, onde ele coloca nesse pote, ele fala da pedra, da bola de golfe, da pedra e da areia. E aí ele vai colocando símbolo para cada uma dessas coisas. Então, a bola de golfe, né, é a nossa vida, é o que é o principal, a pedra é o que é o secundário e a areia é o que é terceiro, que não tem tanta importância. Mas sempre cabe a água, que é Jesus, né?
Exatamente. E aí eu trago isso todas as vezes que eu vejo, eu falo, peraí, ó, o que que é a minha bola hoje? A minha bola hoje é a minha família, é primeiro lugar Deus, a minha vida com Deus, segundo lugar minha família. O que que é a pedra? É o meu trabalho, é aquilo, né, que me traz sustento, e o que é a areia? É o resto. Então, eu falo assim, eu estou invertendo, eu estou colocando a pedra em cima, né, em primeiro lugar. Então, não vai caber, a conta não vai fechar. Aí eu dou 2 passos para trás, aí a hora que eu falo, amor, me perdoa, estou errando nisso, vamos recalcular a rota, e aí eu dou 2 passos para trás, e aí a hora que eu falo, preciso de férias, eu falo assim, ó, pode vir o diretor da empresa de que eu estou de férias, vocês não me ligam, não. Se precisar me ligar, não me liga. E aí eu realmente desligo o meu celular e não deixo ninguém me ligar. É a hora que eu realmente me ausento no final de semana. Deu 6 horas, acabou o trabalho, acabou o trabalho. E aí, mas eu tenho que fazer isso constantemente, viu? Algumas vezes no ano. Mas é isso, eu sempre lembro disso para poder conciliar. Muito bem, Fagner, pode falar. Nayara, todo mundo sabe que você tem um fã número um, né? Que é o Igor. É E verdade. Eu também tenho. ele, diversas vezes aqui nessa sala eu já vi ele clamando a Deus por você, por entendimento, por paciência. Então a gente sabe de tudo que você vivenciou durante essa jornada sua, de pressão, de muita cobrança, de entendimento. Só que a gente sabia sobre a história dele, sobre a forma dele de falar. Eu gostaria que você falasse para a gente agora como que você lidar com a pressão, porque o ambiente que você trabalha é uma máquina de triturar pessoas, a gente sabe muito bem disso. E lá não tem sexo, é homem, é mulher, é cobrança, é meta. E acho que o mais importante dessa pergunta agora, você falou de uma Nayara de 8 anos atrás, imatura, inconsequente, querendo fazer tudo na força, na correria. Só que hoje a gente está diante de uma mulher com princípios forjados através de uma cultura cristã muito forte. E ela está caminhando para uma jornada que, com certeza, vai falar com uma Nayara daqui a 8 anos. Quem é essa Nayara que você gostaria de se transformar? Como você lidar com essa pressão? E Uhum. quem é a Nayara que você gostaria de se tornar daqui a 8 anos? Então, Fagner, de fato, tá? Eu tenho um marido assim que eu falo, eu agradeço a Deus, eu brinco que eu não esperei 33 anos para casar à toa. E como o Senhor, ele me abençoou através da vida do Igor, né? E como ele tem me forjado e feito crescer através, né, do sacerdote que eu escolhi para o meu lar, né? Então, como hoje eu lido com essa pressão? Hoje, realmente, gente, eu falo isso, tá? É importante que a gente faça terapia, é importante que a gente use, né, os recursos do mundo para nos ajudar, nesse sentido, né? Deus levanta médicos, Deus levanta situações para poder nos ajudar. Mas há 5 anos atrás, quando eu saí do primeiro emprego, eu saí com burnout, ou seja, excesso de trabalho. A minha mente sucumbiu. E ali eu falei assim, gente, por que que eu estou nessa situação? O que que aconteceu? Aonde que eu errei? Por que que eu me permiti chegar nessa situação? E aí, ao momento que eu fui desenvolvendo na minha vida espiritual, que foi onde eu falei que isso faz toda a diferença, hoje isso me ajuda muito. Como que eu lido com a pressão? Quanto mais perto de Jesus eu tô, menos eu sinto a pressão. Isso é um fato, tá? É um fato, é nítido. É nítido. Todas as vezes que eu vejo que eu estou me afastando das coisas de Deus, ou que eu estou deixando de ler uma palavra, que eu estou deixando, me afastando mesmo, ficando fria espiritualmente, eu começo a sentir mais a pressão. E quanto mais próxima, mais as rotinas espirituais eu estou vivendo, mais eu consigo lidar com essa pressão. Porque, igual eu falo, eu sempre recorro à palavra de Deus. Então, quando está difícil, eu vejo assim, o que que tem na palavra aqui? Aí eu procuro, eu pesquiso. Então, assim, igual eu estou falando, eu não estou tirando a questão de uma terapia é muito importante, a gente juntar isso com uma terapia é muito importante, a gente está com a nossa saúde mental em dia é muito importante. Mas hoje, o que faz a diferença para mim, que me faz lidar melhor com essa pressão, é estar mais próximo de Deus, é fazer as disciplinas espirituais, é procurar na palavra, isso me faz lidar com a pressão, né? E o que eu quero dizer para a Nayara daqui a 8 anos, eu quero estar hoje muito mais
mas muito mais posicionada do que eu estou hoje. Então, tanto que, assim, né, até abrindo uma das minhas metas para 2026, não é só. É claro que a gente tem conquistas, mas é conseguir estar mais próxima de Deus, é conseguir ter mais rotina espiritual, é conseguir ter mais disciplina espiritual, porque eu sei que a disciplina espiritual ela nos aproxima de Deus. Então, eu quero, daqui a 8 anos, ser mais posicionada em Deus e vou ser sincera, não está talvez nesse ramo, porque uma das coisas que eu tenho procurado também é que o Senhor me mostre aquilo que eu faria de graça. E eu vou te ser sincera, esse trabalho hoje eu não faria de graça. Hoje, para eu fazer, eles têm que me pagar e me pagar muito bem. Então, o que eu faria de graça, que é sobre o meu propósito, é que o Senhor alargue as minhas fronteiras a ponto de eu conseguir fazer por amor, sabe? Fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça por amor, sem precisar do financeiro para isso. Então, daqui a 8 anos atrás, eu quero me ver mais posicionada e fazendo aquilo que eu faria de graça. É isso, exatamente. Luiz Carvalho. Bom dia a todos. Parabéns, Nayara, pelo Five Talks. Igor, eu já tive na casa desse casal maravilhoso, na célula do Five, que acontece na casa deles, e eu vi algumas pessoas com a camisa da sua empresa, né, do banco que você trabalha. Sim. Aí a pergunta é sobre isso. Se você, na sua empresa, alguma vez você já teve um caso que você evangelizou uma pessoa, ela realmente mudar de religião, tipo assim, a mudança que o Álvaro teve, sabe? Que estava numa religião completamente diferente. Se você, essa pessoa, não, essa pessoa estava assim, eu evangelizei, hoje ela está assim. Ou se você também recebeu alguma represária ou alguma ameaça por ter feito isso. Como é para você ter uma célula em casa, uma célula do Five, e se você já usou a sua célula da sua casa como uma ferramenta de evangelismo, né? Como eu vi na sua casa essas amigas com o símbolo da sua empresa. Uhum. E só um minutinho, Nayara. E aproveita e já incentiva as pessoas a montar uma célula do 5AM, viu, Nayara? Porque Tá. esse mês eu vou começar a minha aqui em casa, tá? Ah, é. 5AM. E eu quero dizer, Everton, que lá é um ambiente muito abençoado, um ambiente que já teve libertação lá nas vezes que eu fui, e muito espiritual. O mover do Espírito Santo, maravilhoso mesmo, é diferenciado. Amém, glória a Deus. Ô Luiz, então, eu tive essa experiência não de mudar de religião, tá? Mas de ver a pessoa que ela conhecia Jesus e está totalmente afastada, voltar, né, a essa prática. Eu já vi pessoa que, né, amiga mesmo, que não conhecia a Deus, então tinha atitudes totalmente ao contrário daquilo, e se aproximar de Deus, né, e aí procurar. E assim, é tão maravilhoso, porque eu não apresentei uma igreja específica, mas a pessoa entender que precisava estar numa igreja, e ela mesma procurar, ela mesma ir, e tá assim, né? A vida realmente está transformando. E então eu tive essas experiências de ver pessoas não mudando de religião, mas voltando para Jesus, conhecendo a Jesus e mantendo aquilo, né? E ver aquilo refletindo dentro do trabalho, dentro de casa, dentro de todas as relações que a pessoa tinha. Então, isso é maravilhoso. E sobre a célula, né? Eu realmente uso isso sim como uma ferramenta de evangelização. O Igor até fala, moça, você sair convidando todo mundo, não vai caber dentro de casa, é muita gente. Porque todo mundo que eu vejo fala que eu faço uma célula toda quinta-feira na minha casa. Você está convidado, viu? É meu convidado especial. Então, eu faço isso no meu trabalho. Já teve pessoas que veio uma vez e nunca mais voltou, já teve pessoas que veio várias vezes e parou. Já tem pessoas aqui a gente virou realmente uma família e que eu falo, gente, na hora de multiplicar vai ser difícil, que aí vai ser um rompimento. Então, assim, mas eu uso sim como ferramenta. E eu tenho vontade de convidar todo mundo, gente. Às vezes eu conheci a pessoa uma vez, eu falo, não, com vontade de convidar para a célula, mas eu falo assim, não, calma, né? Ele tem que ter sabedoria também, né? Desse jeito, não, calma. Então, eu uso sim dentro do meu trabalho como uma ferramenta, e não só dentro do meu trabalho, em todos os lugares que eu vou, eu uso como uma ferramenta, porque eu sei que a célula, às vezes a pessoa não vai numa igreja, mas ela vai numa célula. E ali ela vai receber da palavra de Deus também. Ali é o início, né? Uma coisa não tira a outra, mas ali talvez vai ser o início para ela, porque talvez uma pessoa que não frequentaria não iria de início na igreja, mas ela aceita ir numa célula porque é a sua casa, porque foi você que convidou, e ali é uma forma de trabalhar na vida da pessoa. E o que o Everton falou incentivando, eu falo assim, gente,
É trabalhoso, tá? A gente não está aqui para enganar ninguém, receber as pessoas na sua casa toda semana dá trabalho, sim, mas a recompensa ela é muito maior do que o trabalho. Então, hoje, quando a gente tem que organizar tudo para receber, tem zero peso. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas vão chegar, a gente vai poder falar da palavra de Deus, a gente vai conseguir ver vidas transformadas. A gente teve pessoas que batizaram através assim, né, que começaram a vir na célula, aí para começar, aí participaram do Five, aí foram batizadas, ou então participaram do Five, começaram a vir na célula e entendeu que tinha que ser batizado e começou a frequentar uma igreja. Então, assim, o prazer, né, de entender que você está cumprindo verdadeiramente o evangelho de Deus, que é abrindo a porta da sua casa para receber pessoas, às vezes, que você nem conhece, para falar da palavra de Deus e ver através daquilo ali a vida delas ser transformada. Eu falo que hoje, quando está muito difícil, eu lembro dessas pessoas, e isso me dá motivação para continuar. E é algo que eu sempre choro, gente, mas hoje, para mim, o que me motiva entender assim, nossa, tá muito difícil, nessa semana eu não vou conseguir. Aí eu lembro, não, mas na célula mesmo eu falo, não, eu tô tão cansada, tem que arrumar essa casa inteira, que às vezes, gente, na célula eu acordo 5 horas da manhã para participar do Five, acaba 6 eu vou arrumar a casa, porque eu tenho que sair 8 para trabalhar o dia inteiro, às vezes eu chego quase na hora da célula para receber. Então, mas saber, aí eu lembro da vida dessas pessoas, sabe? E eu falo assim, meu Deus, aí vale a pena, porque hoje meu coração queima por isso, sabe? Então, gente, se seu coração queima por isso, só abra sua casa, que o resto quem vai fazer é Jesus. E aqui, ó, seu testemunho já teve efeito aqui, ó, já teve frutos. Olha no chat, eu quero que você leia, Manayara, seu Fagner, testemunho. agora, em cada franquia vai ter uma célula no Fire, hein, ô Fagner? Leia aí, Nayara, para todos aí, por favor. Aqui, né, que fala Recebo. começando, pergunta, né? O Igor fala que Deus tem feito Não, a última maravilhas. pergunta. A última? A última pergunta. Quem fez? Não estou vendo aqui, não. Que posicionamento lindo é esse? Não, Mauri Faria. Mauri Faria. Fagner, vamos fazer uma célula na empresa. Que bênção, glória a Deus. É isso, faz mesmo, Mauri, você vai ficar muito feliz, viu? Porque na hora que você vê essas pessoas rendidas ao Senhor, seu coração vai ficar cheio. Viu, Fagner? Sua responsabilidade aí, ó. Olha, Que casal espetacular, hein? Meu Deus, hein, Igor? Vocês vão fazer um estrago no inferno, hein? em Colossenses 3:23 fala assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Eu quero trazer esse versículo aqui porque foi o que a gente está vendo aqui, né? É o que eu vi aqui, que você não está fazendo para esse banco, para essa área que você trabalha, né? Que o Senhor te colocou. Você não está trabalhando para o seu líder, para o dono da empresa, para os investidores da empresa. E você, além de, o mais importante que a gente está vendo na sua fala é que você está fazendo com todo o seu coração, como se fosse para o Senhor. Então, glória a Deus pela sua vida, né? Que você possa ser, assim, alcançar mais pessoas da forma como você está trabalhando e levando essa sua profissão, né? Esse dom que Deus te deu, ainda mais mostrando a pessoas que como que hoje a gente vê no mercado quantas pessoas que banalizaram o trabalho, né? Tem um versículo que eu gosto muito de Provérbios, que fala também, que ele compara ali como se, quando o preguiçoso, né, a pessoa que não trabalha com diligência, é como ele estivesse desperdiçando. Igual eu posso desperdiçar ali, vou tomar café agora, vou desperdiçar um ovo ali, comer a metade do prato e jogar fora, é desperdício. Quando eu trabalho mal, quando eu chego atrasado, quando eu não trabalho com eficiência, com diligência, eu estou desperdiçando aquilo também. Então você deixou claro para nós que você não faz para homens e sim para o Senhor. E por fim, em Efésios 6:7 fala: sirvam de boa vontade como ao Senhor e não como a pessoas. Então, quando a gente já está servindo pessoas, eu estou ali no meu trabalho, servindo o meu chefe, né, o dono da empresa ali, ou eu estou servindo a pessoas, né, o cliente. Aqui em Efésios 6, 7, Paulo fala que sirvam de boa vontade. Eu não tenho que ficar fazendo com cara fechada, emburrada, independente do problema que você está enfrentando. Mas aqui Paulo fala, sirvam de boa vontade,
como ao Senhor e não como a pessoas. Não olhe para pessoas e olhe para o Senhor, certo? Então, queria honrar sua vida aí, pelo exemplo que você trouxe para a gente, acredito que muitos vão sair daqui e falar assim, nossa, eu tenho que trabalhar melhor, puxa vida. Então, muito para lembrar dessa manhã que você trouxe grandes exemplos aqui para nós, tá? E aí a gente está chegando no final, eu queria que, antes do Igor falar, que o seu pai, como que é o nome dele? Cláudio. O Igor também, né? Eu queria, Maridão seu aí, Cláudio, se você puder ir, não sei se o senhor está no trabalho, né? Não é à toa que a gente vê uma filha tão dedicada ao trabalho, tão trabalha com tanta diligência, e é o exemplo que o senhor deu para ela, né? Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para ela também, para a gente estar caminhando aqui para o final. Abriu o Deu microfone. certo, papai. Deu certo. É isso mesmo? Deu. Isso. Tá bom. Olha aqui, é o seguinte, cara. Desculpa aí o mau jeito, que eu tô ralando, como vocês viram, né? E o que eu tenho para dizer da Nayara é que é um exemplo para mim, porque eu aprendo muito com ela. Passei por todas essas dificuldades que ela citou aí junto com ela e vi todo esse crescimento, tá? E tudo que ela falou aí é a mais pura verdade, cara. As etapas que ela veio vencendo, tudo com o amparo de Deus. O Igor é um cara que acrescentou muito na vida dela, tá? Tenho orgulho hoje da mulher que ela se tornou. Indiferente de ser minha filha, é uma mulher maravilhosa. Ela edifica o lar dela, ela edifica o trabalho dela, ela me ensina muito. E o que eu tenho para dizer é isso, cara. É só amor, é só paixão, mas não é de graça, não. Tudo conquistado, tudo trabalhado por ela. Eu tenho assim, uma admiração profunda. Apesar da gente se mostrar muito pouco, ela tem a rotina dela, eu tenho a minha, mas de qualquer forma, nós estamos sempre ligados. Tudo que acontece na vida dela, eu participo, tenho certeza disso. E com a minha pouca experiência de vida, eu consigo, às vezes, ajudar. Mas estou muito mais ajudando. Eu só posso falar que eu amo muito. E Deus tem ajudado a eu abrandar meu coração e ser mais compreensível em certas situações também. Mas é isso aí. Abraço a todos, agradeço a todos aí também. E tenham um dia abençoado. Glória a Deus, papai. Está convidado a caminhar conosco aqui, hein? O Igor vai te mandar um link para você acordar cedinho amanhã, hein? Ô, Todo Igor, dia, deixa. todo Ele dia. acorda Então, 4, fechou. Rodrigo. Ó, Muitas combinado não emoções, sai hein, caro, hein? Nayara? Coração aí passou por Nossa, um Isso. teste já, viu? nosso pai, É. nosso pai. Eu sou assim, eu vou te falar, eu sou muito apaixonada com esse meu pai, viu? Muito, muito mesmo. Muito grata a Deus pelo pai que eu tenho. É, tudo que eu aprendi de como eu devo ser tratada, com o que eu não devo aceitar na minha vida, foi ele que me ensinou pela forma que ele é, pelo homem que ele é, pela forma que ele sempre me tratou. E se eu hoje soube escolher um marido tão maravilhoso, é porque ele me ensinou que eu não merecia menos que isso. Então, eu sou muito grata a ele sobre o trabalho. Ele acorda anos e anos, 4 horas da manhã, para carregar carne pesada, para cortar carne. E tudo que eu tive nunca me faltou nada, foi graças ao trabalho dele, ao esforço dele. E ele nunca deixou isso acontecer, me faltar nada. Então, eu sou muito grata ao pai que eu tenho, a Deus pelo pai que eu tenho. Ele é maravilhoso, eu amo ele demais. E todos os momentos difíceis da minha vida, realmente ele participa, porque eu tenho ali não só um pai, um amigo onde eu posso confiar, onde eu posso confidenciar as coisas. Então, sou muito grata a Deus pela vida dele. Aí, papai está convidado para participar do Five Nós comigo. tem que Vai ser uma envolver. benção. Mas, direção, nós vamos fazer isso, tá bom? Que pai jovem, gente, muito jovem. Jovem, ele tem só 57. Ah, beleza, obrigado, valeu. Ele é irmão do Igor. Igor, a palavra é tua, a gente finaliza, tá? Bom dia, meus irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Se eu for falar da Nayara, eu vou ficar aqui até amanhã, né, velho?
primeiramente eu quero honrar o Cláudio aí, meu sogro, porque através da vida dele, né, pela criação dele e da mãe, eu tenho essa esposa maravilhosa, nesse presente de Deus na minha vida, né? O que a Nayara significa para mim, eu não sei nem explicar. Mas depois de Jesus aí, foi a minha melhor escolha, né? A minha melhor decisão. E para quem não sabe, eh, nós tivemos um relacionamento antes da gente casar, nós nos namoramos e ficamos 4 anos separados, voltamos depois de 4 anos. E como que valeu essa espera, né? Ver esse crescimento dela, nós já passamos por muitas coisas e foi citado aí um momento onde ela sofreu burnout, né? Quando ela estava de gerente no Santander, tinha um salário muito bom, talvez até melhor do que hoje, e a gente teve que tomar uma decisão naquele momento de ter que abandonar o trabalho e buscar a saúde mental, né, ao invés de permanecer por conta do trabalho ali financeiramente. E ver ela hoje dessa forma, falando com essa convicção, com essa firmeza, com essa serenidade, ver o posicionamento dela em Cristo, o crescimento dela de hoje, eu vi ela deitada na cama, em depressão, tomando remédio, comendo com compulsão, né? E hoje ver ela dessa forma, vivendo, né, o propósito de Deus, depois dela ter realmente se voltado para Cristo e ver ela como referência, Deus fazendo através da vida dela e ela cumprindo princípios dentro de um ambiente competitivo, um ambiente que descumpre princípios a todo momento por conta do financeiro e de vaidade, e ela se comportando, né, em procurando agradar a Deus e não agradar ao homem, né? Então, ver essa evolução dela, eu fico, assim, admirado. Eu estava vendo ela falar aqui, pô, meu coração se enche de gratidão. Então, eu queria, né, por isso que eu estou honrando ela antes de fazer uma pergunta para ela. Eu te amo, amor, parabéns pelo seu posicionamento, seu propósito é muito grande. Continua firme. A gente passa por lutas, não é fácil a gente cumprir princípios dentro de várias situações, dentro de ambientes, né, que às vezes a gente tem que desagradar a nós mesmos para agradar a Deus, né? Muitas vezes a gente é injustiçado e a gente tem que tirar do nosso, parecendo que vai tirar do nosso, e eu vejo ela fazendo isso, parecendo que vai tirar do nosso, mas Deus traz a honra, né? Então, hoje meu coração está muito grato eu vendo ela com esse posicionamento, ela falando dessa forma, com tanta. Eu vejo o Espírito Santo através da vida da minha esposa, e eu confesso que eu não me vejo sem ela hoje, eu não sei onde eu estaria, o que eu seria sem ela, mas eu acho que Deus já tinha preparado isso tudo, porque eu fico brincando com ela que ela ficou 4 anos, quando a gente ficou 4 anos separados, eu falei com ela que ela namorou 2 vezes e eu não namorei, né? Eu fiquei solteiro 4 anos, fiquei ali com ela, que eu fiquei esperando ela. Mas é muito gratificante. Mas, amor, queria te fazer uma pergunta. Diante de tudo que a gente viveu e que você viveu, né, nessa comunhão em Cristo, de tudo que você tem vivido, é, qual, qual momento você acha que foi a principal virada de chave para você entender e levar o amor de Deus com tanta leveza, né? Eu vejo você levando com tanta leveza e você não faz acepção de pessoas assim como Cristo não faz, né? E não usa a religiosidade, mas sim usa a espiritualidade. Qual que foi essa virada de chave nesse momento da sua vida aí, nessa caminhada? Então,
Nosso Pai. Eu estou desidratando aqui, mas é só honrar também a vida do meu esposo, né? Todos já sabem, acho que não precisa nem falar o quão maravilhoso ele é na minha vida. Meu pai mesmo falou, e é uma verdade, quanto ele acrescentou na minha vida. E eu vou falar para as mulheres aqui antes de responder essa pergunta. Saibam escolher seus maridos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Escolha um sacerdote rendido a Deus, porque o homem, ele é o sacerdote da nossa casa, e a gente tem que saber escolher um sacerdote que seja totalmente rendido a Deus. E hoje eu tenho um sacerdote do meu lar que ele é 100% rendido a Deus. Então, como isso me evolui como mulher, hoje eu tenho zero problema e dificuldade em falar, eu sou submissa ao meu marido, sim, porque a gente carrega uma missão e a gente luta por ela lado a lado. E hoje, o sacerdote do meu lar é o meu marido. E eu não tenho dificuldade quanto a isso. Quando eu vejo até alguns colegas de trabalho, pessoas falando, nossa, mas a Nayara, nossa, tudo é o Igor, tem que perguntar ao Igor, que não sei o quê, é financeiro, pergunta o Igor. Mas é isso mesmo, é isso. E eu sou muito feliz dessa forma, porque hoje eu sou cuidada por um homem que é rendido a Deus. Hoje eu tenho um homem que cuida de mim, que cuida do meu lar, que exerce liderança, que ele é rendido a Deus. Isso é maravilhoso. Nós não fomos criadas para exercer essa liderança, nós somos criadas para ser cuidada por uma liderança dessa. Então, escolham, sabe, escolher os sacerdotes do seu lar. E você é esse sacerdote no nosso lar, amor. Eu acho que se fosse de mim, eu não saberia escolher, mas como eu deixei essa escolha nas mãos de Deus, ele escolheu o melhor para mim. E respondendo a sua pergunta, que eu até esqueci, você sabe que o meu TDAH grita, repete ela, por favor. Em qual momento, né? Te amo, amor, te amo, te amo. Em qual momento, nesse tempo aí, né, dessa caminhada sua, que foi a virada de chave? Ah, sim. Foi quando eu entendi que eu tinha problema com validação, não foi nem no trabalho. Foi quando eu rendi a Deus, quando a gente passou aquela dificuldade, né, do financeiro, Deus me mostrou quem eu realmente era e me mostrou que eu tinha um grande problema com validação. Ali, para mim, foi a virada de chave da minha vida. Porque até então eu achava que eu conhecia a Deus, ali eu conheci Deus verdadeiramente. Porque apesar de tudo que eu era, ele me amou. Ele me amou, ele me acolheu, ele me abraçou, ele me ensinou que realmente eu não tinha que agradar a homens, eu tinha que agradar a Deus. Então, foi ali a virada de chave da minha vida para tudo. Aí aquilo ali mudou tudo, mudou minha casa, mudou meu trabalho, me mudou como pessoa, como cristã. Então, para mim, foi quando eu entendi que eu tinha problema com validação e deixei Deus trabalhar isso dentro de mim. Meu Deus. Bom, Tayane, você tinha erguido a mão? Você quer falar alguma coisa e a gente finaliza? Eu não vou abrir a câmera, que passei mal agora de manhã, eu tô com uma cara assim, só misericórdia, vai assustar muito vocês, mas enfim. É linda de qualquer Eu não jeito. podia deixar de falar, já que você gerou a oportunidade de honrar a vida dessa minha amiga, que, né, o Everton foi muito assertivo no versículo que ele leu para eles, né? Eu acho não só para a Nay, mas para o Igor. Eles são rendidos ao Senhor, faz tanta coisa pelo reino e assim a gente não vê nada. Então é assim, é para Deus mesmo que eles fazem e eu aprendo demais. A Nay, ela faz parte do conselho do Five Mulheres, né? Inclusive é minha conselheira também, pessoal, é uma das minhas conselheiras. Então, amiga, eu sou grata pela sua vida, eu aprendo demais com você, essa humildade, esse amor pelo Senhor, sabe? Você me ensina a ser uma pessoa com um coração mais leve. Então, gratidão pela sua vida. E assim, Everton, obrigada também por um dia ter posicionado, porque pelo seu posicionamento hoje eu tenho tantos amigos, né? E assim, que eu sou grata, que faz mais parte da minha família do que a minha própria família de sangue, né? Então, glória a Deus por tudo isso, viu? Eu amo todos vocês. Muito bom. Ô, Bom, Rodrigão, eu posso só quebrar o protocolo um pouquinho, que não tem como eu não falar da Nayara, Ah, ela já vai pode. fazer eu chorar, amor. porque é a mudança que ela trouxe para o nosso meio. Eu vou falar sem chorar também. A Nayara foi a primeira mulher cristã que entrou no meio de nós todos bagunçados. Todos nós éramos bagunçados. Um era
da Umbanda, um era da bebedeira, um era de não sei aonde, um era de não sei o que lá. E a Nayara, ela estava, igual ela falou, perdida, mas ela que nos encontrou. E a partir dela, cada um foi se encaminhando para o caminho de Jesus. Então, é muito louco o quão importante a Nayara é para nós. Ela tem que entender essa importância. Sempre quando ela pensar em algo disso ou de aquilo, lembra que você foi o start de Jesus na vida de todos nós aqui. Só nessa sala aqui eu sei que tem 4 ou mais. Então, nunca desista, amiga. Nunca desista. Nunca, 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 independente de qualquer coisa. Que você é luz em nossos caminhos. Te amo muito. Fiquei muito emocionado quando seu pai falou que eu me vi. Daqui uns anos, minha filha e eu também, conversando aqui no Five. Glória a Então, Deus. vamos que vamos para cima, amiga. É Você é isso aí, muito irmão. amada. É isso aí. Amém, glória a Deus. Ah, esses amigos, viu, que Jesus nos dá, eles são maravilhosos, igual a Thay falou. Assim, que falar de Thay, né? Eu acho que o Everton compartilha, né? E todos nós da mesma coisa. A Thay, ela é maravilhosa, é uma mulher rendida ao Senhor, uma mulher disponível, uma mulher que faz, às vezes, ela deixa de fazer para ela, muitas vezes, para fazer para a obra de Deus, ela se compromete, ela está ali todos os dias. Eu falo, o Senhor chegou a me constranger uma vez, falando: você não vai assumir o seu papel, vai deixar tudo nas costas da sua amiga mesmo, que foi quando a gente recalculou rota. Quando eu cheguei para ela, eu falei: amiga, me perdoa, eu não estava fazendo o meu papel da forma que eu deveria, vem cá, nós vamos te ajudar, porque ela é, assim, para mim é um dos maiores exemplos de dedicação, de rendimento àquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Se hoje eu quero muito, às vezes, fazer mesmo com diligência, eu aprendo com a Thay, porque ela é muito diligente nas coisas de Deus, e ela faz realmente para Deus, não é para as pessoas. Você vê o quanto ela ama as meninas do Five, o quanto as meninas do Five amam ela, a gente se tornou realmente uma família. Então, assim, eu aprendo muito com ela e amo muito a vida dela. Não foi à toa que no final do ano a gente foi para lá, porque realmente é um amor, assim, de família, porque a gente aprende muito. E honrar também o Álvaro, porque ele sempre fala isso. E, Álvaro, todas as vezes que está difícil, eu lembro, igual eu falei, e lembro muito da sua fala, e você é uma das vidas que o Senhor me mostra, e que eu falo assim, meu Deus. Porque o Álvaro, ele sempre foi um cara sensacional, um coração que eu acho assim que eu nunca vi igual. Mas eu vi o Álvaro se perder de não conseguir mais ver o Álvaro que eu via antes. E quando a gente viu Jesus entrar, esse Álvaro voltou, aquele coração, aquela... E assim, o Álvaro, ele é muito querido para mim, para minha família, e isso vai se estendendo. Então, assim, glória a Deus pela sua vida e permaneça firme também, meu amigo. Você nunca vai estar sozinho, você tem Jesus e você tem a gente. Todas as vezes que você precisar, você conta com a gente, todos nós aqui, que a gente ama muito sua vida. E agradecer demais ao Everton e a Tice por ter abrido o coração e dito sim para esse movimento que hoje faz tanta diferença na minha vida, onde eu construí amigos mais chegados que irmãos, onde eu consigo exercer a disciplina espiritual que às vezes é tão difícil para mim, onde eu consigo lembrar sempre da palavra, porque eu leio a palavra todos os dias, onde eu aprendi a cumprir princípios e ver Deus cumprindo propósito na minha vida. Eu sempre bato nessa tecla, não é só sobre o movimento em si, mas é sobre as disciplinas espirituais que a gente cumpre no Five todos os dias e como isso transforma a vida da gente. Então, agradecer e honrar sua vida, Everton, não só por esse espaço, por falar, mas por ter dito sim, através do seu sim, vidas, todas essas vidas estão aqui hoje, estão sendo transformadas por Deus. Nayara, você está me fazendo refletir uma coisa aqui. Olha só, o Senhor te resgatou e ali você talvez não estava tão firme no Senhor, né? Até talvez por ser tão jovem, e talvez ter uma ambiência que permitia isso também, né? Que a ambiência de estudo, né? A gente é vencido pelo ambiente. Mas aí você conheceu o Igor, depois o Igor era amigo provavelmente do Franz na época, do Álvaro, e, enfim, dos outros ali. E você foi a primeira, como o Álvaro falou, a primeira pessoa que falava talvez de Jesus de uma forma diferente.
e um posicionamento que alguém que falou de Jesus para você, que você se converteu, que você andou nos caminhos do Senhor, e essa pessoa ajudou você a ajudar esses outros homens, né? Inclusive o seu esposo hoje. E aí eu lembrei aqui da Tayane, quando a Tayane, acho que em 2022, me parece, ou 23, me ligou, mandou uma mensagem, que alguém lá de São Paulo falou assim, olha, o Everton, como você tem a célula na sua casa, eu tinha uma célula na minha casa. E ela falou assim, eu queria conectar com você, como é que é essa célula? Eu queria montar essa célula em São João del Rei. E ali a gente começou a conversar, e depois eu chamei ela para um outro movimento que tinha, e aí depois veio o 5AM, e hoje a Tayane é a líder do 5AM do Brasil. E aí, aí você acabou de falar, no final do ano, eu amo tanto a Tayane, a família dela, o Vinícius, é o B, e como é que chama a menina que eu esqueci? A Bia. A Bia, e eu fui passar com eles, e me tornaram minha família. O que eu entendo por isso assim? Um posicionamento dessas pessoas que eu falei aqui. Aí você vê o Álvaro, que se posicionou, e ele está levando a palavra de Deus para a família dele, para os filhos, e ele falou aqui, ó, meu sonho é estar aqui nessa posição que o seu pai está. Da minha filha está aqui amanhã, daqui uns anos. Aí ontem, ou antes de ontem, não sei, ele compartilhou no grupo de homens, do WhatsApp de homens, do 5AM Homens, que ele estava colocando louvor dentro da empresa que ele está. Ou seja, como que uma atitude de uma pessoa muda outros destinos de outras pessoas? E o que a gente aprende com isso aqui hoje? É que às vezes Deus está prometendo algo para você, tá cobrando algo de vocês, está queimando, nem cobrando, Deus não cobra, né? Deus queima o coração. E às vezes eu estou aqui insistindo em não fazer, como a gente está vendo hoje no livro de Jeremias. Né? Quanto que nós estamos aprendendo com esse livro de Jeremias. E por fim, aqui, olha só, em Jeremias ele fala assim, ó, no versículo 7, de o capítulo de hoje nós lemos, até as rolas, garças, andorinhas, sabem quando é tempo de voar. Para as outras terras, as cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Ou seja, às vezes eu estou aqui de frente da minha janela, às vezes você vê um tanto de bando de passarinho aqui, você fala assim, pô, o passarinho é doido, por que eles estão indo? Não, filho. Eles sabem de onde vieram e para onde vão. E aqui no finaliza Jeremias falando, mas vocês, meu povo, vocês, FAs, não seguem as leis que eu lhe dei. Os pássaros sabem. Aqueles enxames, não fala enxame, eu acho, não sei se é enxame que fala de peixe, né? Às vezes você vê aquilo ali numa televisão, ali, no vídeo, que esse peixe impuntado, eles sabem de onde eles vieram e para onde eles vão. E aqui Jeremias está fazendo essa analogia, essa comparação, sabe? Que o povo, eu vou falar por mim, muitas vezes eu não respeitei a lei de Deus. E vivi uma vida de lixo, de lama. E hoje eu vejo aqui, às vezes, né, vocês, a Nayara, ouviu um chamado de Deus, se converteu, buscou os caminhos do Senhor. Através da sua vida, Nayara, você alcançou o Igor, você alcançou o Álvaro e os outros amigos. A Tayane, lá no interior, trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando do Vinícius Fusato, que tem que cuidar daquele homem, demais da conta. E estava lá, aí ela, eu vi ali, ela foi atrás, o coração queimou, ela foi atrás, me ligou, participou e hoje ela é líder do 5AM Global. E não é só líder, não é isso, né? O nosso líder é Espírito Santo, é Jesus, mas é ele que nos direciona todo dia em cada reunião. Mas é um posicionamento. E por isso que uma das 5 perguntas, que é a última, pecado, desfrute, quem você honrou ontem, o que você governou ontem, e o último, que é para todos são o passado, certo? Mas o quinto é para hoje, agora. Qual que é a pergunta? Qual o seu posicionamento para hoje? Então, o que eu aprendo aqui com vocês hoje? A Nayara se posicionou, a Tayane se posicionou, o Álvaro se posicionou. E mudaram a história, e irão mudar a história de outras pessoas. Então, que nós saímos com essa convicção, né?
de trabalhar como se não trabalhasse para pessoas ou para empresas, e sim para Deus, servindo a Deus, mas na verdade está servindo pessoas, e que nós tenhamos esse posicionamento, porque através de um posicionamento você alcança gerações. Isso não tem preço. E aonde está lá? Mateus 24, 14. Tá bom? O Everton, para a gente fechar, a Rafaela, a Virgínia e o Wesley também tinha erguido as mãos. Vamos finalizar, então. O Wesley fala primeiro, a Rafaela, a Virgínia, a gente fecha, tá? Nayara, Fala, Wesley. você é uma guerreira, uma mulher de fé. Não para. Deus está te falando para você não parar de falar dele. E essas mulheres que estão aí também, tudo uma guerreira. Que aguenta a gente. A busca que a gente fala com essas mulheres, a gente tem que agradecer todos os momentos. A gente tem que ajoelhar os pés das nossas esposas e agradecer. Deixa essa palavra aí pra você. Obrigado. Esse é o profeta. Esse é profeta. Rafaela. Rafaela? Aí. Só vou passar rapidinho, só para falar que a minha amiga é maravilhosa, que ela é uma bênção nas nossas vidas. Ela e o Igor, um casal acolhedor, que sempre nos acolhe. A gente sempre bate na porta deles lá quando a gente está precisando de ajuda. Vem cá ajudar que o trem aqui tá feio. Que ela é uma pessoa excepcional, maravilhosa, para continuar sendo usada pelo Senhor, deixar ser usada, porque ela sabe que ela é mãe de multidões, que ela carrega uma multidão atrás dela. Minha casa ama vocês, tá? Beijo. A Thay também, Vinícius, todo mundo maravilhoso. Foi ótimo participar do Five e conhecer essa família que só vai acrescentando mais na vida da gente. Te amamos Convidada a muito, caminhar viu? conosco também, né? Amamos muito. O Lucas aparecendo aí, bênção. Vocês são bênção na nossa vida, a gente ama vocês demais. Ô, Olha lá Lucas, ele ali. a palavra para a tia Nayara aí, Lucas. Eu? Eu Você é uma pessoa muito linda, maravilhosa, gentil, alegre, que sempre vai marcar na nossa vida. Ah, que lindo! Esses meus sobrinhos, eu não dou conta deles, não. Meu coração, eu fico assim. Eu sou apaixonada. Aí junta Lucas, Bia, Benício, Maria Júlia, Enzo. Meu Deus do céu. Virgínia. Você está querendo... Bom dia, Deus abençoe. Está querendo fugir de mim? Rafa, seu áudio está aberto aí, amiga. Bom dia para todos, Deus abençoe. Nayara, ouvindo o seu testemunho, né, de mulher e de mulher cristã, é a certeza que a gente tem que nós somos sal na terra, né? É uma batalha? É um diferencial? Mas é tão mais agradável a gente seguir junto com o Senhor, mesmo dentro de todos os intempéries que a gente acha no caminho. Mas eu quero trazer aqui algo muito, muito importante. Eu tenho uma pessoa da minha família, uma mulher guerreira, forte, maravilhosa, cristã, e ela teve burnout também. Mulher com um trabalho assim, bem... na verdade, a mulher se cobra muito, né? Nós temos um mercado que nos cobra muito, mas a gente também trabalha muito com excelência. E todo trabalho de excelência leva uma energia maior de todos nós. Isso é fato, né? Nós temos um compromisso com Deus e isso faz toda a diferença. Agora, a sua atitude de mulher sábia, de deixar algo em prol da sua saúde, da sua família, é que me trouxe algo assim tremendo. Porque não é fácil você construir nada e, a princípio e a priori, você achar que existem perdas. E quando você vai ver, não é o dinheiro que nos sustenta, é a provisão diária do Senhor. Parabéns pela sua atitude. Eu vi a mesma cena acontecer com uma cristã e ela não teve como romper dessa mesma maneira, porque faltou, e eu não tenho dúvida disso, esse homem, né? Porque meninos a gente tem um bocado aí pro mundo afora, mas homens
existem poucos. E é o que você falou. Você soube escolher porque você teve na estrutura da sua família um homem que te disse o seu valor. E você tem um Deus que te lembra isso todo o tempo. Parabéns por trazer tamanho testemunho. Que Deus continue honrando e abençoando. Que todos nós tenhamos o ouvido e o coração aberto para ouvir quando seguir e quando parar e o que fazer vindo de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Parabéns. Obrigada pelo seu compartilhamento, viu? Que Deus continue te honrando e te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Ô, Nayara, eu Amém. sou também a vida do Rodrigo Figueiredo, do Val. Rodrigo Figueiredo, com essa atitude que ele teve, uma ideia que passou de um insight que ele teve um dia ali, que o Espírito Santo tocou. Insight não, né? O insight é para o mundo. Nós falamos Espírito Santo, Espírito de Deus. Ele teve essa ideia e quanto que esse Fivecast está abençoando pessoas, porque eu te falo, Five Talks. eu participei, eu saí daqui cheio. Não foi pro cheio porque eu participei horas atrás do Five Homens, não. Foi pelo isso aqui, ó. Isso aqui está enchendo, me renovando a minha fé, me trazendo esperança e me perseverando na palavra de Deus. Então, parabéns, Rodrigo Figueiredo. Obrigado. E assim, Gostaria de agradecer ao time Five Talks, né, o Guilherme aí na gravação, vai mandar para o YouTube. Se vocês puderem, compartilha com mulheres que precisam ouvir, e homens também, que precisam ouvir sobre o que foi dito hoje. Né? Ao Samuel, que faz a mídia aí, né? Faz todo mundo ficar bonitão aí, né? Para a gente divulgar. Ao Everton aí como host, né? Como idealizador desse espaço chamado 5am. Né? E só agradecer, Nayara, pela sua disponibilidade, pela sua postura, por ter nos abençoado. Eu gostaria de deixar um desafio para você. Em uma frase, o que você poderia dizer para uma mulher do mundo corporativo e se posicionar da forma cristã hoje? E aí você deixa as suas últimas palavras. Eu vou deixar o lema da minha casa, que é em nós e através de nós. Então, deixe Deus trabalhar em você, porque através de você, vidas serão transformadas. E o verdadeiro evangelho tem a ver com isso. É deixar Deus trabalhar na gente, para que através da gente, vidas sejam alcançadas, que foi o que você fez, que foi o que o Everton fez, que todos que se posicionaram fizeram. É entender que é na gente, para que através da gente, vidas sejam transformadas. Amém. Convidar a todos e todas para o Five Talks da semana que vem. Nosso youtuber aí, o Guilherme, vai falar sobre a mídia e o cristão, né? A gente é bombardeado com fake news, com informações aí não relevantes. Qual é o posicionamento do cristão diante de tanta informação, né? Na TV aberta, na fechada, né? E aguardar aí, dia 21 de fevereiro, o marido Igor Salgado falará com a gente também, né? Sobre depois do campo, a dor de parar e a força de recomeçar. Então é isso, nós temos agenda até dia 25 de abril, né? Lotada aqui no Five Talks. Só agradecer pela disponibilidade aí, né? Tá bom? E é isso. Um ótimo dia, um excelente dia a todos e todas. Abraço. Fechou, Guilherme? Guilherme? Obrigado, viu, Nayara? Eu que agradeço. Foi ótimo. Gente, eu vou Excelente. confessar, no início eu estava tão nervosa, eu